Eu já vejo na internet um certo debate aí sobre frente ampla ou frente popular, né? E aí eu queria repercutir um pouco, deve ter acompanhado aí, apresenta a Gleisi também, a repercussão do encontro com o Renan Calheiros em Alagoas. A gente já vê aí informações nas redes de que o PT pode apoiar Cátia Abreu em Tocantins, o encontro do Lula com a família Sarney agora no Maranhão, e aí fica aquela discussão. Como é que vai ser? Porque a imprensa já está falando sobre tudo isso. Como é que vai ser compatibilizar a agenda de Flávio Dino com a agenda da família Sarney? Eu pergunto isso porque isso é um debate que está acontecendo muito na esquerda. Como a gente está falando, muita gente aqui do movimento popular, movimento social, que acredita que muito do que aconteceu nos últimos anos, o impeachment da ex-presidenta Dilma e tudo mais, tem a ver com essas alianças, digamos assim, mais ao centro-direita, né? Muitos dos partidos que lhe apoiaram a presidenta Dilma, na hora do impeachment, vou dar o PSB, por exemplo. O senhor teve com o Renata Campos aqui, o governador Paulo Câmara, o prefeito Geraldo Júlio, o PSB, a bancada do PSB na Câmara votou majoritariamente pelo impeachment. E aí fica essa questão, o senhor acha, como é que o PT, como é que o senhor vê essa política de alianças que vem? E aí eu vou fazer uma pergunta que muita gente da esquerda está se fazendo, e os movimentos sociais também. Se busca o mesmo tipo de aliança, a gente não pode estar daqui a 2 ou 3 anos um passo atrás, no sentido de voltar a essa situação de ingovernabilidade no Congresso Nacional e ter traições que ocasionaram, que ocasionou nos últimos anos, né? É claro que eu sei que tem uma variável governabilidade também. A gente não pode, no nosso presidencialismo em coalizão. Mas eu queria que, eu sei que a esquerda e o movimento social estão pensando muito nessa pauta de alianças, que o senhor comentasse. Eu acho que é importante que o movimento social e que a esquerda se preocupe com isso. Quando um partido político como o PT procura fazer aliança política, e só procura fazer essa aliança política quando ele tem clareza de que sozinho ele não ganha as eleições, e que se ganhar não tem como governar se você não tiver uma maioria no Congresso Nacional. Esse é o dado que eu quero. Eu não quero ter um partido político que faça como fez o Partido Comunista Italiano durante 30 anos. Era o melhor partido comunista do Ocidente, mas não passava de 30% dos votos. Aqui no Brasil, para você ganhar, você tem que ter 50% mais 1% dos votos. Então, todo mundo tem que ter clareza disso. Eu posso ser como eu fui em 89, 94, 98, o candidato, da esquerda, e a gente ficava com 24, 28, 30, 31%. Quando nós resolvemos, eu disse ao PT, eu não quero mais ser candidato para ter 30%. Eu quero ser candidato para ganhar, então eu tenho que procurar onde estão os outros 20% que eu preciso. Eu preciso procurar esse lugar. E fui procurar no Zé Alencar, que representava um setor empresarial importante, um homem altamente digno e decente, e conseguimos ultrapassar a barreira dos 50%. Toda eleição vai acontecer isso, gente, toda eleição. Veja, o povo vai ter que compreender as entidades, o movimento sindical, a CUT, o Sem Terra, o movimento do Sem Teto, o movimento dos estudantes, o movimento das mulheres, LGBT, todo mundo tem que pensar o seguinte: se todo mundo se organizar e todo mundo tiver capacidade de fazer com que a gente eleja uma maioria de deputados comprometidas com algumas transformações, você não precisa fazer aliança. Você não precisa fazer aliança. Tá? O dado concreto é que você não pode correr o risco de ser eleito. Vamos pegar o meu exemplo. Quando a Dilma foi eleita, a gente já tinha 8 anos de experiência. Tá? Vamos pegar o meu exemplo. Eu fui eleito em 2002, tá? Eu tive 91 deputados. Para ganhar, você nem precisa muito de aliança. A Dilma em 2006, ela precisava de aliança política em 2010, porque ela precisava de tempo de televisão para ser conhecida e para mostrar as coisas que a gente tinha feito. Em 2014, a Dilma não precisava mais de aliança desse ponto de vista. Tá? Acontece que se você não faz aliança, as pessoas vão para o outro lado. Aí você tem todo mundo contra nós, aí dificulta muito. Tá? Então o que eu quero dizer é que para ganhar você não precisa fazer tanta aliança. No caso como eu, sou mais conhecido do que notas réis de R$1. Sabe? Mas o dado concreto é o seguinte: se você ganhar e tiver 250, 300 deputados, 50 senadores, ótimo. Agora, se eu ganhar e tiver 10 senadores
e 70 deputados, eu vou ficar o quê? Vou ficar refém, sabe, do Congresso Nacional. E aí você tem que procurar fazer alianças, mesmo que não seja um acordo definitivo, uma aliança programática, você tem que fazer acordos pontuais. Eu mandei uma medida provisória para regular um meio de comunicação. Tá? Alguém no governo tem que conversar com os deputados. Eu tenho que construir uma maioria para votar. E eu não posso conversar com o suplente, que não tem voto. Eu não posso conversar com um cara bom que não foi. Fulano de tal era bom. O Laércio é um cara fantástico, mas não foi eleito, então eu não posso conversar com ele porque ele não tem voto. Sabe? Aí eu tenho um cara de direita, sabe, que eu não gosto, mas ele tem voto. Então eu preciso de alguém que tenha proximidade, que vai conversar para pedir um votinho dessa gente. Essa é uma hipótese, é a mais verdadeira. A mais sonhadora é o seguinte: eu tenho dito para vários setores que eu tenho conversado, gente, vamos estabelecer metas para a eleição. Quantos deputados o movimento sindical pode eleger a nível federal? 50? É bom, se for 50 seria ótimo. Nós temos quanto hoje? 3. O Movimento Sem Terra, que é um movimento excepcional, um movimento realmente muito forte, tem 3 deputados. A bancada ruralista, que a gente nem conhece, tem 240. E eles nem colocam que são ruralistas, são contadores, advogados, não sei das quantas e tal. Então, as mulheres são 52% da população. Como é que a gente vai construir uma narrativa para que as mulheres participem da vida política e sejam eleitas? Sabendo que tem mulher de direita, reacionária. Então é preciso que, além de você convencer a mulher a ser candidata, você tem que convencer o povo a votar nas progressistas. Tá? E aí é que começa a dificuldade. Que é um trabalho de longo prazo. Quando eu criei o PT, eu imaginei que todo trabalhador vota em trabalhador. Sabe? Então não é assim, não é que trabalhador vota em trabalhador, negro vota em negro, homossexual vota em homossexual, mulher vota em mulher. Não é assim. O voto não é automático, não é uma equação matemática. Sabe? O voto é um despertar da consciência política da sociedade. Então, eu estou convencido que a aliança política, ela continua necessária. Deixa eu lhe falar uma coisa para as pessoas entenderem. O Renan pode ter todos os defeitos, agora o Renan me ajudou a governar esse país. Tá? Se ele cometeu algum erro, e eu sou da opinião seguinte, é que todo mundo é inocente até prova o contrário. Olha, se eu quero para mim a inocência até prova o contrário, eu tenho que querer para os outros também. E o Renan me recebeu em Penedo, o Renan foi no título de doutor honoris causa, o filho dele foi junto, não vejo nenhum problema. Não vejo nenhum problema. Aqui em Pernambuco, eu não confundo a minha relação política com a minha relação pessoal. Se tem uma coisa que eu respeito, é a minha relação pessoal. Eu nunca rompi politicamente com uma pessoa para romper pessoalmente. Amizade é uma coisa, política é outra. Então, todo mundo aqui sabe da minha relação com o Eduardo Campos. Todo mundo sabe da minha relação com a família, desde o tempo do Arraes. Olha, sabe, do tempo de Madalena. Sabe, eu quero manter essa relação independentemente do partido que eles forem, da posição política. Eu sou grato ao Sarney. É importante dizer, eu sou grato ao Sarney como presidente do Senado. Eu sou grato. Teve um tempo que as pessoas queriam que eu rompesse com o Sarney e eu ia ganhar de presente do Marconi Perillo. Ora, porra, sabe? Você vai deixar de ter um tubarãozinho manso para ter um tubarão novo mordendo até o pé, porra? Então, eu acho que você tem que medir essa decisão em cada momento. Você não precisa fazer um acordo definitivo, você pode fazer acordos pontuais em cima de cada projeto. Sabe? E eu gostaria que a esquerda tivesse mais força, sabe? Que cada partido, que o PCdoB elegesse 50 deputados, 60 aqui, o PSOL elegesse 50, 60 aqui, o PSTU elegesse 50, 60 aqui, a esquerda do PMDB elegesse 80. Eu queria, mas, meu cara, é o seguinte, quem vota é o eleitor. E quando o eleitor vota, nós temos que nos subordinar ao desejo das urnas.